Olá, tudo bem? Eu me chamo Renata e o meu sinal é este. Hoje eu vim apresentar um tema muito importante sobre quem ou que é Deus. Bom, a primeira pergunta que é usada, qual o termo correto? Quem ou que é Deus? Nós temos algumas crenças devido a influências de religiões do passado, de que perguntamos quem é Deus, já temos esse hábito, mas na verdade, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec faz aos espíritos, porque Kardec era um homem de ciência, filósofo, né? O nome dele era Allan Kardec. A primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos: que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa foi a resposta dos espíritos. Nós não vemos Deus como nós, humanos, vê a figura de Deus como de barbas longas, sentado num trono, olhando a criação. Não é isso, Deus. Não é isso mesmo. Deus é tudo. É a planta que floresce, são as flores, a água, o ar, a nossa vida espiritual. Isso é Deus. Todas as coisas que vemos, materiais ou imateriais, que não podemos ver, também é obra de Deus. A história de vida, a nossa consciência, tudo isso é Deus. Todas as coisas que existem na Terra vieram por causa de Deus. Deus é a descoberta de tudo que existe. A base científica, né, já se comprovou a existência dos espíritos. Kardec já fez isso. E toda ciência, ela tem comprovado como surgiu a Terra, como surgiram os seres humanos, como surgiram os animais. Essa comprovação é feita pela ciência, os astros, o Sol, a Lua. Então as pessoas buscam uma causa, um problema, observam os fatos. E todas essas obras, por trás disso tudo existe Deus. Não tem uma explicação, não tem uma outra explicação. Não existe efeito sem causa. Não existe. Por exemplo, vamos usar uma metáfora. Na questão da germinação de uma planta. Eu adubo essa planta cresce, floresce, dá frutos. Eu dou um fruto para uma outra pessoa, a pessoa vê o fruto e diz: quem plantou? Eu digo: fui eu, Renata. Eu trabalhei para isso. Então, quem elaborou a formação da Terra? Deus. Ele trabalhou antes para isso, ele foi a causa. E a Terra é o resultado, é o efeito. Ela existe por causa dessa causa. Então, eu vou contar uma história muito bonita de Meimei. Um dia, um homem de muita fé, devoto, estava orando, ajoelhado. O seu senhor chegou e disse: por que você ora assim tanto, assim? Deus não existe. O homem se levantou e respondeu: Senhor, eu conheço a criação de Deus. Deus existe. Por causa de todas essas descobertas, de todas essas coisas que ele nos mostra, e até coisas que a gente rejeita.
Aí o Senhor, mas como assim? Não entendi. Você pode me explicar? Aí o homem continuou. Observe, por favor. Se você recebe uma carta de uma pessoa que escreveu, mas não assinou o nome, o senhor conhece quem é a pessoa que escreveu? Sabe quem é? Ah, eu posso perceber pelo tipo de letra. Então, por exemplo, o senhor vê algum objeto, por exemplo, um brinco, um colar. O senhor pega esse objeto e sabe quem trabalhou e quem fez? Aí o homem, o senhor. De repente alguém, um profissional, então, você não viu, mas foi alguém que fez, não é? Quando o senhor ouve lá fora um ruído, ou de repente um som de um animal, um rastro, né, uma pegada de um animal, você sabe quem é o animal? Bom, deve ser por causa do formato do rastro das pegadas dele, eu vou identificar o animal. E qual é o tipo? Então, senhor, veja bem, observe o céu, a lua, o sol, as estrelas. Observe a natureza. O que o senhor vê? Aí o homem, o senhor, começou a perceber. Ah, sim, é por causa de uma obra. Quem fez isso? Lua, sol, são os homens? Não, não, os homens não são capazes disso. É alguma coisa muito além que fez isso. Aí o senhor entendeu. É essa história resumida de Meinei. Então, Deus, ele é eterno. Ele é tudo, ele é a causa primeira de todas as coisas. Se isso não existisse, não existiria Deus. Ele é a inteligência suprema. Deus é imutável. Ele sempre terá suas mesmas leis. Deus é imaterial. Nós não vemos, ele não é uma pessoa. Nós o conhecemos por causa de sua criação, dos espíritos, das plantas, dos animais, as energias, os fluidos. Então, Deus é único, porque ele é a inteligência de todo o universo. Ele é a única inteligência de todo o universo. Deus é onipotente e poderoso e misericordioso, justo e bom. Conosco, se preocupa conosco, nos dá o que é necessário. E qual foi o melhor presente que ele nos deu? Jesus, nosso modelo e guia da perfeição. Deus também é perfeito e quer que nós também desenvolvamos.